Enriqueta Martí, a bruxa e vampira de Barcelona. Barcelona, Espanha, 1912. Cerca de 3 anos após a Semana Trágica, um boato dizia que várias crianças estavam desaparecendo, causando medo nas famílias. O prefeito da cidade, Portela Valadares, tentou acalmar a população dizendo que tudo não passava de boatos. Este comunicado foi dado em 1911. Mas será que não havia um fundo de verdade em tais boatos? Seja como for, a notícia percorreu as casas, ruas e praças. No final das contas, esse boato se mostraria mais verdadeiro do que se imaginava, expondo a crueldade e a hipocrisia de uma pessoa ou grupo de pessoas. No cair da tarde de 10 de fevereiro de 1912, na rua São Vicente, Teresina Guilard, 5 anos de idade, caminhava de mãos dadas com a sua mãe Ana, quando esta parou próximo ao portão de uma casa para conversar com sua vizinha. Ana largou a mão da pequena Teresita sem preocupação, pois ela já estava bem perto de casa. Mas a menina não dormiria em casa naquela noite. Quando o marido de Ana a viu sem a criança, perguntou: "E a menina?" Desesperada, a mulher correu pela rua gritando por Teresita. Mas já era tarde, não havia nenhum sinal dela. Mas o que aconteceu com Teresita? Ao invés de ir para sua casa, ela acabou se distraindo e seguiu direto pela rua de baixo. De repente, a menina sentiu uma mão puxar seu braço. Uma mulher de boa aparência lhe disse: "Venha, querida, tenho alguns doces para você." A criança se animou, entretanto, a animação se transformou em medo. Quando as duas se afastaram de Ana, Teresita protestou a vontade de voltar, mas já era tarde. A desconhecida cobriu todo o seu corpo com um pano preto e desapareceu noite afora. Em Barcelona não havia outro assunto além do desaparecimento de Teresita. Os jornais locais deram ênfase ao caso e os moradores passaram a acreditar ainda mais nos boatos do bicho-papão. Mais de 2 semanas se passariam. Todos os esforços policiais para descobrir o paradeiro da menina se mostravam inúteis. Por incrível que pareça, a ajuda no caso viria de outra pessoa, nada mais, nada menos do que uma vizinha fofoqueira. Em 17 de fevereiro, 7 dias após o desaparecimento da pequena Teresita, Cláudia Elias, moradora da Rua Oeste, foi olhar pela janela, quando viu algo que lhe chamou a atenção. Na casa vizinha, olhando pela janela no porão, com um olhar perdido, estava uma criança muito nova e com cabelos raspados. Cláudia estranhou a situação, pois nunca tinha visto aquela criança pela redondeza. E havia somente 2 crianças na casa vizinha, um menino e uma menina. Esse último, aliás, estava no campo tratando de uma doença. A mulher não tinha certeza se era um menino ou menina, mas resolveu saber o que se passava e quem era aquela criança. Ela bateu palmas na janela vizinha que atendeu. Cláudia perguntou se a criança era sua filha, mas a mulher agiu estranhamente. Não disse uma palavra, apenas fechou a janela. Cláudia decidiu levar a sua suspeita até a polícia, informando o ocorrido ao agente José Assens. Esse, por sua vez, levou a informação para seu superior, o brigadeiro Hebut. 10 dias depois, na manhã de 27 de 2 de 1912, o brigadeiro Hebut e mais 2 agentes foram até o número 29 da Rua Oeste. A dona da casa havia acabado de acordar e estava no quintal. O sargento disse que inspecionaria sua casa, pois haveria recebido uma denúncia. O brigadeiro e outros 2 policiais entraram na casa,
No corredor encontraram duas meninas. A anfitriã protestou, alegando que ele precisava de um mandado para entrar, mas já era tarde. Então se aproximou da criança menor, de cabelos raspados, e perguntou-lhe o nome. A criança disse que se chamava Felicidade. Ele perguntou se ela não se chamava Teresita. A menina hesitou e disse: aqui eu me chamo Felicidade. Perguntou à mulher quem era a criança e ela disse que não sabia, acrescentando que a havia encontrado no dia anterior, faminta e com frio, em Saint-Paul. Em um gesto de caridade, a levou para casa. A outra menina se chamava Angelita. A mulher foi levada para a sede da polícia, cujo chefe era José Milan. A mulher foi identificada como Henriqueta Marthe Ripolés, 43 anos e com um histórico nada agradável: corrupção de menores. Teresita é fotografada com sua família e com uma equipe de policiais. A menina teve o nome trocado por sua sequestradora e foi salva pela suspeita de uma vizinha. Henriqueta Marthe é levada sob custódia. Mas quem era Henriqueta Marthe Ripolés? Nasceu em São Félio no ano de 1868. Bem pouco se sabe sobre sua juventude, mas sabe-se que veio para Barcelona ainda muito moça, com menos de 19 anos de idade. Trabalhou por breves períodos em várias casas de família cuidando de crianças, mas viu que poderia usar sua beleza para ganhar mais dinheiro e se tornou prostituta, fazendo programas em inúmeros bordéis baratos. Na prostituição, ela conheceu as mais estranhas perversões, tendo contato com todo tipo de depravação. Conseguiu guardar dinheiro o suficiente para arrumar um lugar para ficar. Vendo que a prostituição não lhe renderia muito, ela decidiu se casar com um pintor fracassado. O casamento deles durou 10 anos. Durante esse tempo, eles se separavam e voltavam 6 vezes. Henriqueta não havia desacostumado com a vida de prostituta, traindo Joan com vários homens diferentes. Henriqueta abriu seu próprio bordel em 1909, mas não era qualquer bordel. O local era destinado à prostituição infantil, sendo frequentado por ricos depravados de toda a Barcelona. Henriqueta usava suas habilidades em lidar com crianças para atrair menores pobres entre 5 e 16 anos de idade. Para seu bordel, uma vez lá, as crianças perderiam suas identidades, eram forçadas a vender seus corpos a qualquer pervertido que aparecesse. Em 1909, porém, estourou uma revolução conhecida como Semana Trágica, onde anarquistas queimaram cerca de 40 templos religiosos. A polícia realizava rondas e acabou tomando conhecimento do que acontecia no bordel de Henriqueta, situado em Minerva. Henriqueta foi presa junto com o cliente que pertencia a uma família de elite de Barcelona. Ela foi processada, mas os arquivos do processo se perderam misteriosamente. Ela então permaneceu solta. Dessa vez, ela iria praticar todo tipo de crime, conforme a polícia descobriria mais tarde. Henriqueta passou a praticar feitiçaria e voltou a sequestrar crianças. Desta vez, porém, as crianças seriam, além de aliciadas, assassinadas, seus corpos seriam usados como ingredientes para remédios, porção e elixires. Henriqueta mudou-se para um bairro pobre, onde grande parte da população morria devido à miséria. Começou a sequestrar crianças entre 13 e 12 anos de idade, obrigando-as a se prostituírem. Dessa vez, ela escolheria as menores para serem assassinadas, extraindo sangue, ossos e gordura corporal para se criar elixires e cremes faciais. O produto final era vendido a damas da alta sociedade de Barcelona,
Essas pessoas sabiam a procedência dos produtos, mesmo assim aceitariam comprá-las. As crianças sequestradas eram paupérrimas e, na mente dessas damas, poderiam ser tratadas como pedaços de lixo. Henriqueta também acreditava que o sangue dos meninos era um ótimo elixir para ter a vida longa e um excelente hidratante corporal. Foi nessa época que Henriqueta desenvolveu uma vida dupla. Durante o dia mendigava, mesmo tendo uma vida de luxo. O disfarce servia, entre outras coisas, para identificar e sequestrar crianças miseráveis. Às vezes, ela persuadia a criança mais jovem, menino ou menina, a se passarem por seus filhos nos abrigos para pobres. Essa criança seria morta ou prostituída. Durante a noite, ela mostrava sua nova face. Se vestia quase como uma marquesa, usando roupas, joias e perucas caras. Frequentava, assim, locais onde a elite da Barcelona se encontrava. Henriqueta era dona de vários imóveis, incluindo uma residência usada para prender e matar crianças. Neste local, eram feitos preparados e cosméticos. Um segundo local servia de moradia para ela e seus filhos. E um terceiro, muito mais luxuoso, funcionava um bordel, onde pessoas ricas, homens de negócios, políticos e até mesmo os artistas participavam de jogos lascivos. As crianças desaparecidas eram sempre de famílias pobres, fazendo com que pouca atenção fosse dada a elas. Sim, já acontecia naquela época. A opinião das pessoas era de que os casos tinham ligação, ou seja, alguém estava sequestrando crianças. O rumor dos misteriosos desaparecimentos começou a correr pela cidade e continuaram. O prefeito fez um pronunciamento de que nenhuma criança estava sendo sequestrada ou morta, mas isso se mostraria uma inverdade. Pois somente após a menina Teresita ser sequestrada e encontrada na casa de Henriqueta é que todos os seus planos macabros foram descobertos. Quando perguntaram sobre Pepito, o seu alegado filho, Henriqueta disse que ele estava no campo para melhorar uma doença. Semanas depois, Henriqueta reconheceu que Angelita não era sua filha, mas sua sobrinha, sequestrada logo após o parto. Henriqueta fez com que a sua irmã de seu marido acreditasse que o bebê nascera morto. A personalidade de Henriqueta Marte. Ela não era perturbada, também não cometera crimes por motivos sexuais. O que a levou a matar foi pura ganância. Existem serial killer que matam por dinheiro. São os chamados assassinos golpistas ou assassinos por conforto. Henriqueta, porém, ganha destaque nesse grupo, pois matava crianças, vendia parte de seus corpos como produto estético, além de exploração sexual infantil. Os depoimentos mais importantes foram de Angelita e Teresita. Teresita afirmou que a mulher, assim que chegou à casa na Rua Ocidente, disse que ela teria coceira na cabeça, por isso precisava ter os cabelos raspados. Henriqueta disse também à menina que ela não teria mais família, que agora deveria chamá-la de mãe e seu nome seria Felicidade. Assim a criança deveria agir quando as duas fossem para a rua. Entretanto, Teresita nunca chegou sequer a sair para a varanda ou olhar pela janela, pois seria punida se assim fizesse. A criança era mal alimentada. Sua única distração era brincar com Angelita. Às vezes as duas se assustavam por causa de ruídos estranhos na casa. Teresita nunca chegou a ver Pepito. Um dia, enquanto Marte estava fora, as duas crianças resolveram se aventurar por entre os quartos proibidos da casa. Angelita esbarrou em algo, um saco. Mesmo com a pouca luz, ela pôde ver o seu conteúdo. Roupas infantil, suja de sangue, além de uma grande faca também suja de sangue. A criança gritou de horror.
As declarações de Angelita foram ainda mais surpreendentes. Ela revelou em detalhes tudo o que sabia sobre Henriqueta, desde sua vida dupla até a exploração sexual e a vida leviana que levava. Os depoimentos de Teresita e Angelita impressionaram a sociedade de Barcelona. Uma equipe de investigadores foi mandada para coletar evidências na casa da Rua Oeste. O local foi decorado com requinte, móveis avaliados em uma fortuna. Porém, toda essa ostentação de riqueza era fachada para descobertas terríveis. Em um armário foram encontrados os pertences de 3 crianças, também 2 pares de sapatos infantis. Eles estavam junto a vestidos finos e perucas cacheadas caras, usadas nas saídas noturnas de Henriqueta. Um maço de cartas que chamou a atenção. Elas estavam escritas em códigos, cheias de letras maiúsculas e assinaturas. Parecia uma lista de nomes, o que daria muito o que falar. Perito revira um saco de lona. As descobertas da casa de Henriqueta teriam um tom bizarro ao caso. Na cozinha, um saco com roupas ensanguentadas, condizendo com a história das meninas. Foi encontrado assim com a faca empapada em sangue. Uma olhada mais apurada revelou seu conteúdo: ossos de crianças. 30 pares de esqueletos infantis. De acordo com o médico da época, isso poderia ter sido uma espécie de experimento anatômico, mas seria mais provável que essas marcas fizessem parte do processo de extração de carne e gordura ao qual as crianças foram expostas. Henriqueta afirmaria que os ossos serviriam para os estudos de anatomia. Próximo às poções, um caderno antigo contendo receitas estranhas, um caderno grande com receitas de curanderismo para doenças. A investigação na Casa Macabra terminou após a descoberta de cerca de 50 garrafas de vidros cheias de sangue coagulado e gordura corporal. O restante da substância e objetos encontrados foi levado para análise. As descobertas viraram assunto em Barcelona e os jornais davam ênfase aos crimes de Henriqueta. Agora a mulher não era uma simples sequestradora, mas sim uma assassina de crianças. Mais testemunhas foram ouvidas, entre elas uma pobre mulher de nome Manuela, que havia chegado de Alcanés procurando emprego. No dia de sua chegada, com seu filho no colo, ela sentiu-se fraca e sentou-se um pouco em frente a uma casa. Henriqueta logo apareceu e se ofereceu para amamentar a criança. Manuela recusou a proposta. Henriqueta então mudou de tática, oferecendo um copo de leite à jovem mãe. Ela aceitou o favor e as duas foram até uma venda próxima. Marte ofereceu um pão para acompanhar e se ofereceu para ir à padaria buscar. Ela levou a criança com a desculpa de dar um passeio e nunca mais voltou. 4 anos se passaram até que a mãe infeliz soube dos sequestros em Barcelona e reconheceu a mulher que levou seu filho. Só Deus e Henriqueta sabem o que aconteceu com a criança. Dadas as evidências esmagadoras, não restou nada a Henriqueta além de admitir que era feiticeira e que vendia seus produtos para as damas das altas sociedades. Fiz remédios usando certas partes de cadáver humano e, levantando o tom de voz, prosseguiu: se vocês cavarem o chão debaixo da minha casa, irão encontrar algo. Se eu for para a forca, quero levar meus cúmplices junto comigo. As residências pertencentes a Henriqueta foram investigadas uma a uma minuciosamente. A mulher vinha comprando casas e apartamentos há cerca de 10 anos. Em um apartamento, foram descobertos vários ossos humanos escondidos dentro de um buraco atrás de uma parede falsa. Um jornal da época
publicou que com os ossos foi encontrado uma meia remendada infantil, provavelmente pertencente a uma das crianças pobres mortas por Henriqueta. Em outra casa apareceram livros de receitas e mais garrafas contendo substâncias estranhas. E, finalmente, no quintal de uma das casas, um crânio humano foi encontrado. Uma criança com cerca de 3 anos de idade, além de outros ossos infantis pertencentes a crianças de 3 a 8 anos. Henriqueta era neurótica, curandeira e uma velha bruxa. A crença. Nunes de Padro, escritor e advogado, especulou a origem das crenças de Henriqueta. Em uma dessas orgias pervertidas, uma criança acabou morrendo. Henriqueta decidiu extrair o sangue e até a medula óssea de sua vítima. Em 1912, a tuberculose era uma doença mortal e muitas pessoas acreditavam que o sangue humano seria o melhor remédio contra a peste branca, principalmente o sangue extraído do peito de crianças gordas. 2 anos antes, ocorreu um crime estarrecedor, conhecido como crime de gado, em que um curador, Francisco Leone, assassinou uma criança de 7 anos, Bernardo Gonzalez, para seu patrão, o rico Francisco Ortega, que sofria de doença pulmonar. A intenção de Francisco era ingerir sangue humano. Uma lista dos possíveis clientes de Henriqueta foi feita, mas nada se sabia ao certo. Os jornais, para evitar linchamentos e retaliações, publicaram nomes fictícios. Apenas tratavam suspeitos como clientes que nada sabiam. Na lista, compilada por Henriqueta, estavam nomes de médicos, mulheres ricas, artistas, advogados e tantas outras personalidades públicas. O jornal ABC alegou que os nomes contidos na lista eram de pessoas boas, que haviam ajudado Henriqueta enquanto ela mendigava pelas ruas. Elas teriam sido vítimas enganadas. É evidente que as evidências apontavam para outro lado. A própria Henriqueta disse: meus clientes eram monstros, talvez piores que eu. Henriqueta foi presa, enviada para a prisão Reina Amália. Do lado de fora, o povo tomou conhecimento de suas 2 tentativas frustradas de suicídio, cortando o pulso com um talher de madeira. Isso deixou as pessoas indignadas, pois todos queriam ver a feiticeira morrer no garrote vil. As autoridades tiveram medo de que a morte de Marte levasse Barcelona de volta aos motins presenciados na Semana Trágica. 3 mulheres consideradas de bom comportamento foram colocadas na mesma cela de Henriqueta. Elas receberam a missão de não deixar Marte tirar a vida, dormindo em camas localizadas de frente à de Henriqueta. Elas podiam descobrir o rosto e os pulsos de Marte, assim garantiriam que nenhuma tentativa de tirar a própria vida seria feita. O interesse do público pelo caso começou a declinar, mas as descobertas macabras não paravam de ser feitas. O jornalista Luiz Antônio Delmette, que acompanhou o caso com certa paixão, afirmou que esse foi um dos crimes mais terríveis e cruéis que se tem notícia. Movido pelo fanatismo demente de matar crianças de 10 anos para extrair a gordura e fazer pomadas. Em um caso monstruoso, sem precedentes, que será discutido por anos. Apesar dessa opinião, cada vez menos páginas de jornais eram destinadas aos crimes de Marte. Para afastar ainda mais o interesse do público, em meados de abril daquele mesmo ano, um transatlântico entrou para a história ao bater em um iceberg, o Titanic. Todo mundo se voltou para o desastre ocorrido em alto mar. As notícias do acidente afastaram ainda mais o interesse público pelas notícias da vampira de Barcelona. Henriqueta Marte, com sua mente paranoica, foi capaz de controlar seu corpo e agir sobre si mesma com ações autopunitivas em sua detenção. Durante o interrogatório e na cadeia,
Henriqueta provocou vômitos e desmaios, o que parecia uma tentativa de se aproximar de sua morte. Na cadeia, 48 horas após seu ingresso, ela cortou o pulso com uma colher de madeira. Fracassou. Mudou de tática 2 semanas depois, na madrugada entre 16 e 17 de março, quando tentou se estrangular com sua trança, o que também fracassou. Henriqueta encontrou com a morte mais de 1 ano depois, em 23 de maio de 1913. Ela foi linchada por outras presas no pátio da prisão. Parece que nem todo mundo esqueceu seus crimes. Porém, o assassinato da vampira de Barcelona prejudicou o andamento da investigação, evitando que muitos de seus clientes fossem descobertos e punidos. Henriqueta Marty, a mulher que assassinou pelo menos uma dezena de crianças, acabou se tornando a personificação do mal encarnado. Corruptora, exploradora de menores, sequestradora, prostituta, cafetina, feiticeira e assassina. Essas foram só algumas das atividades da mulher que entrou para sempre no folclore e na lista negra dos espanhóis. Alguns dos imóveis que pertenceram a Henriqueta resistem ao tempo. Muitos dizem ser mal assombrado, mas isso já é outra história. Essa é mais uma história baseada em fatos reais. A Bruxa Vampira de Barcelona. Espero vocês no próximo vídeo.